Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Olha, gente, depois de inúmeros recursos e de diferentes entendimentos, o Tribunal de Justiça decidiu marcar a data do júri do juiz Antônio Leopoldo. A nossa comentarista Vilmara Fernandes está aqui no estúdio da Rádio CBN, tem essa notícia com exclusividade e divide a apuração dela com vocês. Bom dia, Vilmara. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. É como você acabou de relatar, né? O Tribunal de Justiça do Espírito Santo agendou aí a data para o próximo dia 12 de março, a partir das 9 horas, para o julgamento do juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira. Essa vai ser uma sessão realizada pelo Pleno, né, do Tribunal de Justiça, que é digamos, a cúpula do TJ, né, composto aí por o conjunto de todos os desembargadores que vão realizar esse julgamento, né? Como você falou, esse julgamento, essa ação penal que ele responde, ela tem mais de 20 anos, né? Completou no ano passado 20 anos. Ela começou lá em 2005 no Tribunal de Justiça, quando ele ainda estava na ativa, né? E quando ele se aposentou, foi para a chamada primeira instância, né? Porque ele tinha, na ocasião, perdido o título de magistrado. O título, né, de magistrado e, por consequência, o chamado foro especial. Isso. Né? Gente, o crime é de 2003, né? A gente não pode deixar de lembrar disso, né? Sim, o juiz, nós estamos falando aí do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, né? Que ele foi morto em Itapuã, Vila Velha, né? Quando chegava a uma academia, ele foi morto a tiros. 10 pessoas foram apontadas como responsáveis pelo crime. Das 10, 9 já foram julgadas, uma foi absolvida de todas as acusações e restava apenas o juiz aposentado, né? Como eu disse, essa ação contra ele começou lá em 2005, né? Após as investigações, e começou lá no Tribunal de Justiça. Quando ele se aposentou, foi para a chamada primeira instância, né? Foi tramitando lá na Quarta Criminal de Vila Velha. Ao longo dos anos houve várias tentativas de se marcar esse julgamento, também houve recursos, né? Que a pessoa que é acusada e denunciada, ela também tem direito de fazer seus recursos, né? Esse processo foi várias vezes para várias instâncias aí da Justiça, foi devolvido para a quarta vara, e quando chegou há uns 5 anos, mais ou menos, entre 4 e 5 anos, por volta no final de 2021. Mais uma vez, esse julgamento seria agendado. Na quarta vara tramitaram todos os outros, né? Exatamente, acusados e denunciados, né? Todos eles foram julgados por lá. E vale lembrar que foi em há 10 anos, né? Também em 2015, foi realizado o julgamento das outras 2 pessoas que foram acusadas como mandantes, né? Uma delas foi absolvida e a outra condenada. Como eu estava falando, neste caso aí dessa ação penal, ela também tramitou na Quarta Vara Criminal de Vila Velha. E aí, quando chegou em 2021, houve o ingresso de uma outra prova nesse processo, era um áudio que foi contestado aí pela defesa do juiz aposentado aí, Antônio Leopoldo Teixeira, e acabou adiando novamente esses julgamentos. E nesse intervalo, houve um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação às pessoas que detinham foro privilegiado, de que, apesar, se o crime foi cometido no momento em que ele estava exercendo uma determinada função, então se mantém esse foro, que era o caso do juiz Antônio Leopoldo Teixeira. Então, o caso voltou para o Tribunal de Justiça. No ano passado houve essa decisão, aí houve a escolha de um relator, que é o desembargador Fábio Brasineri, que conduziu, e agora a gente já tinha comentado aqui que ele tinha dado uma decisão no sentido de que o Pleno, que a pauta de julgamento, que fosse incluído na pauta de julgamento do Pleno, que marcasse uma data, e agora houve na sexta-feira que antecedeu o Carnaval, houve a decisão aí de agendar o julgamento do Antônio Leopoldo Teixeira. O que a defesa fala aí dessa data marcada, hein? Então, a defesa afirma, que é feita pelo advogado Fabrício Campos, ela afirma que
ao longo dos anos, o trabalho tem sido assim para evitar que o legado dessa morte não se transformasse em uma punição de inocentes. Ele afirma que ele é inocente de todas as acusações, que ele também sofreu e sofre com o resultado das especulações de que ele tenha mandado matar aí o colega de trabalho, o Alexandre Martins de Castro Filho, que isso... que todas essas informações aí nunca saíram aí do campo do achismo e da distorção e da mentira, né? E que ele acredita que essa será uma oportunidade agora e a missão da defesa de demonstrar que desde o início dessas acusações contra eles, elas foram sendo adaptadas e readaptadas à medida que o tempo passasse, mas que elas não se sustentam e que ele espera agora, nessa oportunidade, provar a inocência de seu cliente, que é o Antônio Leopoldo Teixeira. Uhum. E vale destacar, Fernanda, que o juiz Alexandre Martins quem era o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, já que ele morreu há 23 anos, né? Ele morreu em 24 de março de 2003. O julgamento, inclusive, acontece dias antes de se completar exatamente, né, os exatos 23 anos deste crime. Ele participou aí da missão especial de combate ao crime organizado. Ele trabalhou com o Antônio Leopoldo Teixeira, o juiz que se aposentou e agora está sendo julgado na 5ª Vara de Execuções Penais, com outros juízes, né, que atuaram, e as denúncias tratam exatamente desse período em que ele estava lá, que ele fez uma série de denúncias, né. O texto do Ministério Público, inclusive, fala que Leopoldo Teixeira era o responsável pela Vara de Execuções Penais, né? E onde o Alexandre atuou junto com outros colegas. Era titular e eles eram adjuntos, né? Exatamente. E ele fez várias denúncias dizendo que Leopoldo teria se envolvido num esquema aí de favorecimento à criminalidade. Como é que era isso feito? Concessões irregulares de benefícios a criminosos que já tinham sido condenados, autorizações para movimentá-los de presídio, até mesmo retirá-los ou fazer transferências de presos, né? Facilitando o resgate deles para cometimento de crimes. Então, assim, é uma série de crimes que teriam sido condenados, né? Que ele é acusado. Uhum. O Ministério Público, aí na sua denúncia, pediu que haja perda da função, que ele seja condenado, que haja perda da função, cassação da aposentadoria dele, né, remunerada, e a decretação da prisão imediata após o julgamento. Essa, na verdade, Fernanda, é uma incógnita também, porque já há algum tempo houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos casos de júri popular, que é o que comumente ocorre na chamada primeira instância, né, nas cidades, quando um réu é condenado, ele já sai de lá preso. Se ele já não estiver preso, né, a prisão é imediata, né? Ele já sai do tribunal preso. Mas não se sabe ainda o que vai acontecer quando se ocorre na segunda instância, que é no Tribunal de Justiça. Essa é uma incógnita, a gente já conversou com vários especialistas, até divergências sobre isso, a própria defesa acha que isso não é adequado, entendeu? Nas petições falam que isso não a decisão é para o júri popular, né, que ocorre nos municípios, mas na segunda instância isso não deveria ser aplicado. Então, há uma incógnita em relação a isso. No caso, porque nesse julgamento podem ocorrer várias coisas, né? Julgamento no pleno, a gente imagina até que possa ocorrer no mesmo dia, né? E se ele pode ser inocentado, absolvido das acusações, como já ocorreu com um outro acusado. Uhum. E no caso de uma possível condenação, o que é que acontece? Ele já sai de lá com prisão imediata, como o Ministério Público pede, né? Ou como ocorre também no júri popular, ou não. Haverá um espaço aí para os novos recursos. Essa é uma incógnita, Fernanda. É isso, uma outra curiosidade dessa história, né? Porque são 20 anos da gente, né, do Vilmara, nessa exatamente, cobertura, acompanhando. Mais de 20 anos, exatamente. Né, essa cobertura, sem falar nos anos em que a gente acompanhou o trabalho da Missão Especial muito de perto, e com a presença sempre muito, né, comum aqui, né, dos juízes que atuavam na Missão Especial, como entrevistas com o próprio Alexandre, né, depois assassinado. É que as primeiras condenações deste caso foram feitas pelo então juiz Sérgio Ricardo, que agora estará novamente julgando como desembargador. Como desembargador, exatamente. Agora no caso do Leopoldo. Exatamente. Né? Exatamente. São muitas das coisas curiosas deste caso. Esse caso, se a gente for levantar, tem várias coisas curiosas, né? Os 7 primeiros acusados, denunciados. Eles foram denunciados, eles foram julgados relativamente, né, rápido, 2, 3, 4 anos, né, após o crime. Os acusados de mando,
né? Foram 10 anos, né? Quase 10 anos, né? Foram 2015, entendeu? Então aí é um pouco mais do que isso. E agora, 10 anos depois, 20 anos da primeira ação, é que você tem essa... Esse processo, ele não só foram recursos, mas ele também teve um tempo que ele ficou aguardando decisões em cortes superiores, do STJ. Então, isso também fez com que o processo tramitasse de uma forma lenta, né? Por conta dessas decisões em cortes superiores em Brasília. Não foram só, dizer que houve atraso da Justiça Estadual. Também foi uma longa tramitação, né? Por conta desses recursos, mas também em decorrência desses atrasos. A última demora, a última avaliação foi exatamente ter que voltar com esse processo novamente para o Tribunal de Justiça. Isso, sai da vara de primeira instância e volta agora, como você explicou, para a segunda instância. Que foi o que aconteceu lá por conta, né, desse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Foi uma avaliação, inclusive, pedida pelo próprio Ministério Público, né, porque havia alguns impasses no processo. Um deles era sobre o ingresso de uma prova que estava sendo questionada, o Ministério Público queria manter a prova e a defesa questionava isso e conseguiu decisões favoráveis para que a prova não ficasse. No final, o próprio Ministério Público decidiu, quando foi decidido, mas antes de tomar qualquer decisão em relação à prova, era importante se decidir quem faria o julgamento, né? A quarta vara criminal ou o Tribunal de Justiça. Então, primeiramente, houve essa decisão e aí, posteriormente, o próprio Ministério Público abriu mão dessa prova, né, para que o processo transitasse, continuasse a sua tramitação, e foi o que aconteceu, e agora resultando neste momento aí que está sendo agendado aí para o dia 12 de março. Isso, expectativa de todas as partes é que aconteça, né? Sim, no caso da defesa aí, para que consiga provar a inocência, e no caso da acusação, que consiga provar o envolvimento. O que a gente precisa é que aconteça, né? Sim, que haja uma finalização Pare de se adiar sobre isso. crime. Né? É isso. São mais de 2 décadas aí de um crime. Inclusive, nós temos, isso já foi até, nós divulgamos aqui na época, quando o crime completou 20 anos, nós fizemos um documentário, né? A Gazeta fez um documentário, nós divulgamos aqui, na CBN também, vários trechos dessas entrevistas, que está disponível no nosso site também, contando toda a trajetória desse crime e o que aconteceu. É isso. Vilmara, eu te agradeço aí, parabéns pelo seu trabalho, né? Sempre essa apuração em primeira mão para os nossos ouvintes. 12 de março, então, dia que o tribunal vai julgar o juiz Antônio Leopoldo. Cobertura completa nossa. Com certeza. Obrigada, bom trabalho. Até quarta, Fernanda. Até quarta aos ouvintes.